pessoal, nós chegamos então aqui na Capela Dourada. Nós vamos fazer mais uma visita sacra. Olha só. Olha só que coisa mais linda. A Capela do Museu, desde a década de 60, em 73, ela passou 9 anos fechada, na verdade, para ficar preparada para abrir o museu. Isso aconteceu em novembro de 73. Porém, ela é tombada por IFAM desde 1937. Certo? As últimas celebrações ocorreram na década de 60. Ela foi inaugurada em 1724, 28 anos até a construção. Ou seja, ela começou a ser lida em 1697. Aqui nessa parte do museu, observamos alguns itens que ou faziam parte do interior da Capela Dourada ou que foram doados posteriormente por membros da Ordem Terceira, que foi a ordem que construiu a capela, certo? Como, por exemplo, essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, ela tem 1,85 m de altura e ela é do século XIX. Em contraste com essa imagem, encontramos essa outra, Nossa Senhora das Mercês, uma imagem típica do século XVIII. A técnica da escultura é bem diferente da que acabamos de ver e a presença também bem marcante do padrão barroco da época, que são as folheações a ouro. Que coisa mais linda. Já nessa outra sala aqui, estamos de cara com elementos que faziam parte das primeiras celebrações da capela, tanto as missas como as procissões. Essas imagens aqui são as famosas imagens de roca. Devido à técnica que elas são esculpidas, se levantarmos essa túnica, notaremos que elas são vazias por dentro. Isso faz com que elas sejam mais leves e bem mais fáceis de serem transportadas em procissões. Então elas eram esculpidas especialmente para sair em procissões. Elas são do comecinho do século XVIII, entre 1708 e 1710. Aqui, por exemplo, é um fragmento da cena da vida de São Francisco, quando ele se encontra com o Papa Inocêncio III e pede a criação da Ordem Franciscana, lá em 1209. Também saíam nessas procissões esse objeto aqui de transporte, que se chama palanquim. Havia 2 vigas de madeira em cada lado e 4 fiéis transportavam o padre que ia aqui dentro. Outra imagem do Sagrado Coração de Jesus, do século XVIII, em madeira de cedro, esmaltada, que era o pigmento adequado para essas esculturas. Outra imagem de roca de São Francisco. E essa aqui pode se tratar tanto de São Damião como de São Cosme. Infelizmente não temos notícia do par dessa imagem. Então fica a nosso critério dizer se é São Damião ou São Cosme. E aqui nós notamos os objetos litúrgicos, sacros, que faziam as missas da Capela Dourada. Uma caldeirinha, que é o objeto onde se colocava a água benta. O hisopo, que é o objeto que mergulha na água benta para abençoar os fiéis. Galhetas, onde punham os vinhos e a água para consagração. Sinos, carimbos, a naveta, que é o porta-incenso litúrgico. O cálice e a patena. E esse cálice é bem especial para acervo, porque ele foi uma doação do último bispo de Recife de Olinda, que celebrou na capela, Dom Luís Brito. Uma custódia, ou também chamada de ostensório ou relicário, para colocar a hóstia consagrada para adoração. A biografia de Dom Luís Brito e o tríbulo. A caldeirinha, tem a expressão entre a cruz e a caldeirinha, será que tem alguma coisa a ver? Lá não chamou. Mas olha isso, muito perfeito, gente. Que coisa mais linda essa capela. Imagem de Nossa Senhora da Conceição, bem completa, do século XVIII. Toda imagem da Virgem da Conceição sempre vai ter a meia-lua, porque é uma passagem, remete à passagem bíblica do Apocalipse, quando o apóstolo João disse que surgiu no céu uma mulher mais brilhante que o sol e com a lua embaixo dos pés, fazendo referência à Mãe de Cristo. O Cristo falecido. Eu vou mandar o teu vídeo pro Padre Chico, ele vai amar. Nessa outra parte são cópias de documentos originais do levantamento da capela. Aqui embaixo, especialmente do ano, a descrição do ano, 1696, foi o ano que a capela começou a ser erguida, o ano exato. Uma imagem do século XIX é o Senhor Glorioso, que é o Cristo após ressuscitar. E o responsável pelo movimento de transformar a capela no museu
começou com ele, né, teve luz com ele, se chamava Fernando Pio, ele era um membro da Ordem Terceira franciscana e tinha esse sonho de transformar a capela num museu. Ela já era tombada como patrimônio nacional, né, então ele foi responsável por reunir as documentações necessárias para transformá-la em um museu. O Eixo de São Francisco, uma peça também do século XVIII, madeira de cedro, esmaltado, e também consta com a presença das folhas de ouro. Nossa Senhora da Conceição, novamente, né? Ela aqui só tem a lua e os anjos, né? Não tem o globo nem a serpente como aquela outra. E ela pertencia ao Arco da Conceição, que era um monumento aqui da cidade, que infelizmente veio abaixo nas reformas urbanísticas do século passado, na famosa Belle Époque. Nossa Senhora do Bom Conselho, essa é uma imagem do século XIX e ela pertencia ao FPE. Ela foi doada para cá por conta dos motivos do Estado laico, das políticas do Estado laico, né? Não haver imagens religiosas em instituições públicas, para não puxar a sardinha para nenhuma religião. O púlpito da Capela Dourada, infelizmente ele foi retirado, né, por ordem do infante. É um dos motivos que alegou-se que ele foi colocado lá no final do século XVIII, ou seja, ele não é original da planta da capela, ele não foi planejado, mas que ele siga todo o estilo barroco, seja completamente entalhado, seja feito em jacarandá, e também seja todo folhado a ouro, né, no estilo barroco, ele não foi planejado. E agora seguimos para essa outra parte, que se chama claustro. Claustro é essa estrutura que estamos vendo e que é bem típica de conventos. Originalmente a capela foi arquitetada para ser somente uma capela, que é uma igreja pequena, para os irmãos da Ordem Terceira, os noviços, né, os leigos da Ordem. Como eles não são sacerdotes, né, são pessoas comuns, civis, eles não precisariam de um convento, certo? Isso mudou no século XIX, quando essa mesma ordem também inaugurou aqui na rua o Hospital Franciscano. Vieram auxiliar nesse hospital freiras da Ordem Segunda do Coração de Jesus e também freiras da Ordem Segunda franciscana. Então, para abrigá-las, para elas ficarem mais perto desse hospital, né, ergueu-se essa estrutura com os alojamentos em cima, tudo que elas necessitavam. E a estrutura aqui de claustro, que é esse pátio, foi feita, na verdade, em cal de ostra. O cal de ostra é uma estrutura feita com arrecifes de arenito, que eram muito abundantes aqui na costa. Então, eles pegavam esse material, misturavam com óleo de baleia e outros elementos, e dessa forma conseguiam fazer esse tipo de cimento, né, essa espécie de cimento, que era bem eficiente para a época, mas que não é tão resistente à erosão do tempo. E na maioria dessas colunas é perceptível, notória, a presença desses fragmentos de conchas, né, de animais marinhos, alegando, né, que realmente é material marinho empregado nessa construção. Uma imagem de Santa Isabel, ela está intimamente ligada à Ordem Terceira franciscana, certo? Está sempre retratada com as rosas, fazendo referência ao milagre mais famoso dela, das rosas. Um oratório do século XIX e dentro dele diversos santos populares àquela época. 2 crucifixos, Santo Antônio, que foi da Ordem Franciscana também, Nossa Senhora da Conceição, mais uma vez, com a lua nos pés, o Menino Jesus atrás, e no meio é um livro de orações, né? Um pequeno livro de orações, cuja capa foi esculpida em madrepérola, e é o Cristo sendo descido da cruz. Que coisa mais linda. Santo Ivo, ele é padroeiro dos advogados e dos estudantes de direito. Era bem comum a tradição de, após fazer um pedido para um santo, pegar como garantia um pedaço da imagem. E quando esse pedido era alcançado, aí sim o fiel devolvia a parte que ele tinha retirado da imagem. Então aqui a gente pode supor que o fiel não teve suas graças atendidas. Era uma imagem privada, foi doada para cá, já quando a capela se tornou um museu. Talvez tenha pedido com pouca fé, por isso que não foi atendido. Isso. É uma das escadas que dão para o claustro, para o consistório, perdão, que é a parte superior do claustro. Infelizmente não temos acesso. Lá em cima existem alojamentos das pessoas que fazem a limpeza da capela. Existe também um salão nobre da ordem, onde até hoje os irmãos se reúnem. E também tem os documentos originais da capela. A representação da morte de São Francisco, mais uma vez, em Santos de Roca,
também são do comecinho do século XVIII. Hoje em dia estão aqui somente para exposição. O único item que sai é esse andor aqui, essa estrutura que é utilizado na Semana Santa. Esse aqui é um baú náutico. Como o próprio nome já diz, ele saía nas grandes navegações carregando pertences confidenciais ou de alto valor financeiro. Esse modelo na nossa frente tem 5 fechaduras nele e cada chave ficava com uma pessoa diferente no navio. E ele só conseguia ser aberto se todas as pessoas encaixassem todas as chaves e girassem ao mesmo tempo. Alguns desses tinham até 7 chaves, que dá origem, curiosamente, a um termo muito comum, fechado às 7 chaves. Muito interessante. São peças, teoricamente, né, são de entre 1890 e 1900, certo? Os da capela são mais recentes ainda, do século XX. Essa aqui é a entrada da capela, vou só acender as luzes. Gente do céu, olha que coisa mais linda isso aqui. Olha isso aqui. A Capela Dourada é um dos principais templos barrocos em todo o território nacional. E segundo o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, ela é a primeira igreja completamente decorada em estilo barroco. É totalmente revestida em estilo barroco. E ela segue mais precisamente o barroco nacional português, que é o estilo que mais se assemelha ao barroco da nossa antiga metrópole, o barroco lá de Portugal. E um desses elementos que marcam, né, esse subestilo do barroco são essas colunas salomônicas, seguidas pelos pés de uva, as videiras, que vão se transformar no vinho, que por sua vez vão se transformar no sangue de Cristo. Então, o barroco é cheio dessas simbologias, certo? O altar principal, o crucifixo, ele é bem realista, tem as artérias bem marcadas, as feridas bem abertas, né? Não só porque essas obras eram dedicadas ao divino, mas porque elas também tinham um caráter de catequização, um caráter didático, um objetivo didático. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, então isso limitava a leitura da Bíblia e as missas também eram rezadas em latim. Então, para aproximar ainda mais o fiel da liturgia, para fazê-lo compreender melhor a vida de Cristo, a palavra de Deus, uma imagem de Nossa Senhora da Ajuda, mais uma vez, né, os estilos, os elementos barrocos bem presentes, a pigmentação bem escura, o azul escuro, o vermelho bem escuro do manto dela, e ela é também quase toda folheada a ouro. Uma imagem do Cristo falecido, né, antes de ser sepultado, é uma imagem que ainda sai, utilizada até hoje, na Sexta-feira da Paixão. Nossa Senhora das Dores, também chamada de Soledade. E do outro lado é o Senhor dos Passos, que é o Cristo carregando a cruz. Gente, você sabe quando não sabe para onde olhar? Então. Ai, não. Meu Senhor. Essa aí é a nossa mascota do país, que eu não me engano. Quem disse que não existe? É dourada, né? Sim, também. Ela é uma gata católica. E dourada. Né? Olha isso, gente. Ela tá aqui desde 2019, bem antes de mim. Que a gente tá falando dela. Ela é muito famosa. Sim, verdade, olha só. Que coisa mais querida. São 54 pinturas ao todo, né, contando com as do teto. As do teto foram pintadas lá mesmo. Os artistas colocavam andames e pintavam deitados, semelhante ao como foi feito o teto da Capela Sistina. A diferença é que aqui são pinturas a óleo e lá são afrescos, no Vaticano. A gente não e as do sabe teto olhar. representam milagres, né, santos ligados à ordem franciscana, operando milagres. Olha só. Aqui é madeira da Carabá, folhada ouro. Madeira de cedro, folhado ouro. Não, tu não sabe para onde olhar. De informação. Fica assim, não tem explicação. Eu até... Eu filmei, depois passei então além, só olhando. Sim, eu vi na internet, mas não é. Sim, só estagiário. Ali é morto. Eu até tinha visto na internet, mas não é nem 10% do que eu tinha visto. É bem melhor ver, observar É o muito presencialmente. mais lindo, muito, 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 infinitamente.
Não tem explicação. Contrastando, né, com as pinturas, com as obras, estão os painéis de azulejos portugueses, no finalzinho do século XVII, que contam cenas da vida profana dos nobres, né, da vida cotidiana deles. E isso no barroco se chama dualismo, quando há a presença de uma cena profana retratada do lado de figuras sagradas, né, como Sim. por exemplo aqui retratos de santos, que foram pessoas que seguiram à risca o exemplo de Cristo. Então, era um exemplo, uma forma de comparar, certo? Porque quando o fiel olhava para esse painel, ele entendia que era uma cena profana. E conforme ia elevando sua cabeça, ele se deparava com esses retratos de santos, até que chegava no teto e são santos praticando milagres, né? Obras divinas, multiplicando pães, curando enfermos. Né? Então, esse é o ápice da santidade que uma pessoa indivídua que segue a Cristo consegue atingir aqui na Terra. Então, se a gente voltar novamente nossos olhos para esses azulejos, né, percebemos o quão vazio isso é comparado a isso tudo, né? Essa opulência da vida espiritual com Cristo ao lado de Deus. Gente do céu, que coisa mais linda. Não tem. Olha só. Também estamos diante, né, de duas das obras mais importantes da capela, que são franciscanos e jesuítas martirizados. Retrata a missão de Nagasaki, que ocorreu em 1597. E esses quadros são bastante confundidos com o martírio de 5 franciscanos no Marrocos, no século XIII. Porém, aqui, pela presença dos jesuítas, podemos saber que se trata do martírio de Nagasaki e não do martírio do Marrocos, certo? Por conta da presença dos jesuítas, que é uma ordem bem posterior à franciscana. Sim. Então, aqui nós percebemos que, desse lado, eles foram presos, né, após fazer suas missões lá no Japão, onde Portugal também tinha um laço comercial, e aqui eles foram já martirizados. Sim. Certo? E a gente nota justamente pelo cenário, pelo ambiente e por esses soldados que não se parecem nada, né, com orientais do Extremo Oriente, mas sim uma mistura de mouros do norte da África e também de soldados romanos. Muito provavelmente porque os artistas ainda não tinham essa bagagem cultural do Extremo Oriente. Porém, pelo contexto sociocultural, né, bastante difundido daquela época, eles sabiam como eram os muçulmanos lá do norte da África e também sabiam como eram os soldados romanos. Então, provavelmente, eles fizeram a fusão desses dois elementos, dessas duas culturas e pintaram dessa forma, uma dedução. Sim. E o rosto de cada soldado está riscado. Né? Isso ocorreu quando uma das freiras, que ficaram alojadas aqui no século XIX, visitou a capela pela primeira vez e quando ela se deu conta que são os seus irmãos de congregação mortos por ir pregar o evangelho, a palavra de Cristo e tudo mais, ela foi tomada por uma ira tão grande e, como forma de vingança, ela riscou o rosto desses soldados de ambas as obras. E acabou virando uma história intrínseca delas, né, das obras, uma história Sim. intrínseca também da Capela Dourada, que conta a fé das pessoas que passaram por aqui. Olha, a gente vai aqui. Realmente vou mostrar bem pertinho para vocês verem que os soldados estão realmente com o rosto riscado. Olha, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma visita que um católico não pode deixar de ver quando vem a Recife. Vem aqui em Olinda, tá? Essa capela chama Capela Dourada aqui em Olinda. E vale cada segundo, custa R$15 a entrada para cada um. E olha, baratinho, rapaz, olha. Dá pra entender que dava de terceira franciscana, né? Não, é terceira franciscana. Ela ia dar uma de primeira. É lindo demais, 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 demais. É assim, impressionante. Podemos Isso. seguir para a sacristia? Podemos. Bora lá. Essa é a sacristia, que foi reformada no começo do Tá. século XIX, originário de madeira. E ele foi refeito assim em material de estuco. A gente mistura pó de gesso com pó de mármore. No centro é o brasão da ordem franciscana
Lá no topo temos a cruz entrelaçada com o cordão da ordem, que é o mesmo cordão que os frades utilizam na cintura, e ele simboliza a castidade, certo? Mais embaixo é o braço do Cristo, desnudo, à frente do braço de São Francisco, que tem a túnica, essa manga. E os dois têm a marca das chagas, já que São Francisco recebeu essas chagas no eixo de São Francisco. Aqui a gente nota também as nuvens, representando o céu, o paraíso. E mais embaixo é o design dessas chagas, né? O desenho dessas chagas, dessas feridas. As duas primeiras, as das mãos, a do meio, a do tórax, a marca da lança, e mais embaixo a marca dos pés, né? Dos pregos nos pés. E a mobília é toda do final do século XVIII, certo? Como por exemplo esse gavetário, também as duas cômodas. Esse gavetário é tipo de sacristias, seria para guardar inúmeras coisas, e as gavetas são bem profundas. E é um móvel embutido na parede, um móvel fixo. Notamos também do outro lado um confessionário bem simples. E essas duas cômodas, também em jacarandá, são utilizadas até hoje pela igreja de São Francisco. Coisa mais linda! Também da ordem terceira. Olha esse só. móvel engana, porque cada parte dessa aqui que estamos vendo, né, parece ser uma gaveta separada. Quando na verdade isso tudo forma uma porta só. Quando abrimos a porta, aí sim entendemos que dentro do móvel, né, tem os compartimentos separados. E aqui são guardados os ornamentos litúrgicos, né, como os brancos, os vermelhos, são separados por cores, e essas cores são utilizadas de acordo com o tempo litúrgico. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu jurava que era gaveta, juro. Dois espelhos de cristal, bem grandes. É essencial haver espelhos em sacristias, porque é a parte da igreja que o padre se arruma antes de celebrar a missa. E no centro é um altar em estilo rococó, dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Percebemos que a Virgem da Conceição, pela meia-lua novamente, sempre presente embaixo dos pés dela. E percebemos também que, diferentemente do barroco presente na capela, o rococó preza por elementos mais suaves, cores mais pastéis. Também há a presença ainda do ouro, do dourado, mas em menor quantidade. Sim. E dois genuflexórios, que são objetos de oração, para se ajoelhar, que é a parte superior onde a pessoa coloca os braços e faz sua reza, sua oração. Isto aqui, ó, isso? É um tabernáculo também, é um órgão do Santíssimo. Porém, esse aqui tem um caráter mais solene. Ele era utilizado somente na Semana Santa, certo? Na sexta-feira da Paixão não se celebra missas, né? É proibido. Sim. É o único dia da igreja que é proibido a celebração de missas. Então, mesmo assim, os fiéis precisam comungar. Eles comungam com as hóstias do dia anterior ou do restante da semana. Então, as hóstias são contadas e guardadas nesse objeto, eram contadas e guardadas aqui dentro. Guardadas também em segurança. Tem uma chave, uma fechadura aqui na frente dele, certo? Para que na sexta, após a celebração da especial, né, a celebração solene, que não é missa, as hóstias fossem retiradas e os fiéis comungassem, e após essa comunhão eles seguissem para a procissão. Que show!